Professora, o último levantamento, a última demonstração de números do IBGE, a última atualização trouxe os números dos evangélicos. E um dos estados em que mais cresceu o número de evangélicos foi o Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro também com um crescimento muito grande. O Rio de Janeiro tem um fenômeno chamado Complexo de Israel, que é uma junção, inclusive, de evangélicos com traficantes. Um livro fantástico da teóloga e pastora Viviane Costa, que chama-se Traficantes Evangélicos, um livro maravilhoso que ela fez dentro das comunidades do Complexo de Israel, toda uma análise, uma dissertação. Eu quero lhe perguntar, os evangélicos são um dos pilares do bolsonarismo, mas os próprios evangélicos se incomodam quando a gente coloca tudo no mesmo saco e estão certos em se incomodar, porque não é tudo a mesma coisa, é muito plural ser evangélico no Brasil. E aí eu vou chegar na minha pergunta. Muita gente fala em todos os campos da política que é preciso ter diálogo com os evangélicos e a gente vê muito o governo claudicando em relação a isso e não encontrando exatamente a forma de fazer. No Rio de Janeiro tem esse diálogo com os evangélicos, no Rio de Janeiro tem essa possibilidade de falar com os evangélicos seguindo uma linguagem mais próxima deles. Como é que a senhora observa isso no Rio de Janeiro? Acho que na prefeitura, sim. Né? O Eduardo Paes também tem uma política de aproximação de alguns campos evangélicos e tem um bom diálogo com vários setores importantes, né, do campo evangélico. Agora, sobre essa questão mais ampla, agora sem falar do Rio de Janeiro, né, mas falando do Brasil, falando da esquerda, eu sou, sim, desse grupo que acha que a gente precisa dialogar mais com os evangélicos. Né? Eu não acho que a culpa pelo que a gente está vivendo, a ascensão da extrema-direita, bolsonarismo, seja dos evangélicos, acho essa posição muito ruim da esquerda, que muitas vezes estigmatiza, né, os evangélicos, e não acho, aí agora eu vou falar uma coisa bem surpreendente aqui, né, porque é verdade que a votação, o apoio à extrema-direita e ao Bolsonaro é maior entre os evangélicos, mas eu não acho que seja uma relação de causa e efeito. Ou seja, eu não acho que a pessoa apoie o Bolsonaro porque ela é evangélica. Eu acho que existe um certo perfil de pessoas que são vulneráveis, né, que estão desprotegidas e que enxergam uma resposta às suas preocupações, às suas frustrações, aos seus ressentimentos, tanto nos pastores evangélicos, na igreja evangélica, quanto no bolsonarismo. Então, como se o bolsonarismo fosse um guarda-chuva, né? Eles vão se refugiar ali. Exatamente. E a igreja evangélica também, porque a igreja evangélica ela traz um sentido de pertencimento, de proteção, de apoio. Então, eu acho que o que a gente tem que observar é quem são essas pessoas, né? Quem são essas pessoas que não se sentem hoje contempladas pelos projetos da esquerda, pelos políticos da esquerda, e que, portanto, se refugiam, seja em igrejas ou em políticos bolsonaristas. Né? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Tem todo um perfil aí de trabalhadores que não são trabalhadores CLT, que são trabalhadores autônomos, que se reconhecem como empreendedores, que têm uma perspectiva de ascensão social. Eu gosto muito do que diz a Rosana Pinheiro Machado, minha amiga, pesquisadora. Grande professora, grande professora. Pois é, muito minha amiga. Ela está no exterior ainda? Está. Ela é professora hoje em Dublin. Isso. E ela tem uma pesquisa em que ela mostra que essas classes são as classes aspiracionais. Né? São pessoas que têm aspirações de sucesso na vida, querem subir de vida, e por que não? Né? Todo mundo é um desejo legítimo, querem prosperar. Então, essa ideia de prosperidade, se a gente não abraçar, se a gente não tiver projeto para isso, se a gente não mostrar para as pessoas que a gente tem como ajudá-las a prosperar, a gente vai continuar jogando essas pessoas no colo dos bolsonaros, da extrema-direita e dos pastores evangélicos. Então, eu acho que é aí que está a virada de chave que a gente precisa fazer aqui no nosso campo da esquerda. Ainda em relação a essa questão, sempre que tem as manifestações bolsonaristas, as manifestações de Copacabana sou eu que cubro como repórter aqui do DCM, e nós temos outros que cobrem em outros cantos do Brasil. Amanhã eu estarei em Copacabana cobrindo
para o Diário do Centro do Mundo. A gente sempre verifica nessas manifestações de Copacabana uma força muito grande quando sobe no palanque os líderes evangélicos, sobretudo o Malafaia, mas não só o Malafaia, o Sóstenes Cavalcanti também. E aí, quando tem algum outro político, mesmo não sendo do Rio de Janeiro, Nicolas Ferreira, Magno Malta, Marco Feliciano, esses nomes sempre estão ali e transformam aquela manifestação bolsonarista quase que num mini culto em algumas oportunidades. Na última, agora, eu estava lá junto com o professor João César de Castro Rocha, estivemos juntos lá acompanhando, e foi muito claro isso. Inclusive, teve algo que me chamou muita atenção, teve gente mais empolgada quando o Malafaia estava falando do que quando passou o bastão para o Bolsonaro falar, e teve gente que foi embora, inclusive, porque estava ali para ouvir o Malafaia. O Malafaia tem sido objeto de documentários, foi do ICL, foi da Petra Costa. O Malafaia é, sem sombra de dúvidas, um nome importante no Rio de Janeiro, por sua igreja central ser na Vila da Penha, e é um nome a ser cuidado, observado, ou não precisa dar tanto atenção assim? A senhora acha que está certo em focar no Malafaia? Eu acho que, sem dúvida, o Malafaia é uma pessoa importante, é um nome importante desse campo, principalmente da relação que ele tem, pela relação que ele tem com o Bolsonaro. Isso fica muito evidente no filme da Petra Costa, né, o Apocalipse nos Trópicos. Agora, eu acho que a gente não deve olhar para esse papel do Malafaia como sendo o representante do campo evangélico. Existem muitas outras vertentes, outros pastores, outras lideranças que não têm a mesma posição do Malafaia e que são igualmente importantes. Então, o fato de se dar, né, um certo palanque para o Malafaia não quer dizer que outras lideranças evangélicas não sejam tão importantes quanto. Eu tenho, né, aqui muitos parceiros, né, pessoas evangélicas com quem eu converso, tenho em particular aqui no PSB o Wesley Teixeira, que é um grande parceiro, que foi candidato a prefeito de Caxias e que é evangélico, e ele cita uma série de pastores aqui no Rio de Janeiro, né, não são necessariamente de esquerda, mas são pastores que, por exemplo, não gostam da politização das igrejas. Essa é uma posição que tem aumentado, né, pelo que eu ouço dos depoimentos aqui. Pastores que se opõem a essa politização da fé, por exemplo. Né? Então, eu acho que o Malafaia é importante, mas ele não é o grande representante do campo evangélico. Ele talvez seja, sim, um dos principais representantes do evangélico bolsonarista, né? Explicitamente bolsonarista e que politiza a fé. Eu quero aproveitar aqui para mostrar o livro que eu recomendei. Está aqui o Traficantes Evangélicos, da Viviane Costa. Quem são e a quem servem os novos bandidos de Deus. Esse livro é maravilhoso para entender o complexo de Israel, gente, tá?